Não chore nem se irrite, mas compreenda. Soa razoável, não soa? Um conselho quase frio, distante, uma pérola de autocontrole legada a nós por Baruch Spinoza, o grande filósofo. Mas e se eu dissesse que, por trás dessa calma aparente, se esconde a mais perigosa de todas as ideias? Uma ideia que, se verdadeiramente compreendida, não apenas nos impediria de chorar ou nos irritar, mas faria ruir os alicerces do mundo como o conhecemos. E se o que Spinoza nos ensinou a compreender fosse, na verdade, a maior e mais duradoura mentira da história, a mentira que sussurra nos vitrais das catedrais, ecoa nos cânticos das sinagogas, se enrola na fumaça dos incensos nos templos. A mentira que sustenta o poder, controla bilhões de mentes e, de forma cruel, mantém-nos numa prisão mental por milênios. Feche os olhos por um instante. Pense na imagem de Deus que lhe foi ensinada. Um rei sentado num trono celestial, um juiz severo com um livro de contas nas mãos, um pai, ora amoroso, ora irado, cujos desígnios são um mistério, quase um enigma. De onde veio essa imagem? Quem a pintou com tanto detalhe em sua mente? Agora, pergunte-se, por que as religiões do mundo, apesar de suas histórias e profetas tão diferentes, têm uma estrutura de poder tão assustadoramente semelhante? Por que todas, sem exceção, precisam de intermediários, padres, rabinos, ímãs? Por que todas exigem rituais complicados, gestos precisos e palavras exatas para se chegar ao divino? E no fim das contas, por que todas culminam na obediência absoluta a homens que afirmam falar em nome de Deus? A resposta, segundo a lógica cortante de Spinoza, é um soco no estômago da nossa civilização. O Deus que você conhece, o Deus que julga, pune, recompensa e exige obediência, é uma invenção política. Uma ferramenta de controle social tão perfeita, tão engenhosa, que os imperadores romanos teriam inveja. Uma obra-prima da engenharia do medo, que assombra os líderes religiosos até hoje, pois eles sabem, no fundo de suas almas, que são guardiões de um trono vazio. Imagine um jovem, apenas 23 anos de idade, em Amsterdã, no coração pulsante do século de ouro holandês, uma cidade refúgio para os perseguidos. Ele pertencia a uma comunidade de judeus portugueses que fugiram da Inquisição, pessoas que conheciam na pele o que o poder religioso podia fazer. Esse jovem, Bento, Baruch, ou Benedictus de Spinoza, como viria a ser conhecido, foi educado para ser rabino, imerso nos textos sagrados. Mas ele cometeu o pecado imperdoável. Leu demais, aprendeu latim e grego, e por essas janelas linguísticas, viu um mundo além dos muros da tradição. Leu Descartes, Hobbes e os antigos estoicos. Começou a fazer perguntas perigosas. Ele olhava para as escrituras e não via um texto divino, mas um documento histórico, cheio de contradições e leis criadas para governar um povo antigo em circunstâncias específicas. Ele olhava para a natureza, para a dança dos planetas, para a geometria perfeita de um floco de neve, e via uma ordem, uma lógica, uma beleza muito mais divina do que qualquer história de dilúvios e sarças ardentes. E então, a revelação, a ideia que lhe custaria tudo. Deus não era um rei no céu. Deus não estava fora do mundo a observá-lo. Deus era o mundo. Deus, sive natura. Deus, ou seja, a natureza. Não o Deus que exige, mas a totalidade do que existe. A substância única e infinita, da qual tudo, incluindo nós mesmos, é apenas uma pequena manifestação. Pense nisso. Se Deus é a natureza, então não há nada sobrenatural. Milagres? Apenas eventos cujas causas naturais ainda não compreendemos. Orações? Uma conversa com o vazio, pois as leis da natureza são imutáveis e não se curvam aos nossos desejos. E o mais devastador de tudo, se Deus é a totalidade, se nós somos parte de Deus, então não há separação, não há necessidade de intermediários. Para conhecer a Deus não é preciso templo, mas um telescópio. Não é preciso sacerdote, mas a razão, o estudo da física, da biologia, da matemática. Isso é teologia. Compreender a si mesmo, suas paixões, seus medos,
não como pecados, mas como fenômenos naturais. Isso é a verdadeira espiritualidade. A comunidade de Spinoza não suportou. Aos 24 anos, ele foi sujeito a um érem, uma excomunhão brutal, amaldiçoado com todas as palavras sombrias que o ritual hebraico podia conjurar. Maldito seja de dia e maldito seja de noite, maldito seja em seu deitar e maldito seja em seu levantar. Foi expulso, deserdado, isolado. Por que tanto ódio? Porque um homem livre que pensa por si mesmo é a maior ameaça a qualquer sistema de controle. A filosofia de Spinoza não apenas desmantelou o Deus da Bíblia, ela nos deu a chave para uma liberdade que nenhuma instituição pode tirar de nós. A verdadeira liberdade, para ele, não é a ilusão infantil do faça o que quiser, que chamamos de livre-arbítrio. Somos tão livres quanto uma pedra que cai, iludida por pensar que escolheu seu caminho. A verdadeira liberdade é compreender a necessidade, entender as causas que nos movem, as paixões que nos afetam e agir de acordo com nossa própria natureza, com a razão. É deixar de ser um escravo reativo às circunstâncias externas e tornar-se a causa ativa da própria vida. E é aqui que voltamos ao poder. Se o povo tem medo, se acredita em um Deus juiz que pode condená-lo à danação eterna, ele se torna dócil, obedece, entrega sua liberdade em troca da promessa de salvação. A religião organizada, com sua estrutura de medo e esperança, torna-se o instrumento político perfeito para manter as massas submissas. Líderes afirmam ser os únicos com a linha direta para o divino, os únicos capazes de interpretar sua vontade. E o povo, aterrorizado pela incerteza da existência e pela ameaça do castigo, curva-se. Spinoza rasgou esse véu, mostrou que a teologia é política disfarçada, que o poder que emana dos púlpitos não desce do céu, mas sobe da terra, do medo e da ignorância humanas. Se já sentiu que algo não estava certo na sua relação com a religião ou o poder, se já sentiu que a fé ensinada parecia mais uma jaula do que um par de asas, saiba que não está sozinho. Há mais de 350 anos, um jovem lapidador de lentes, vivendo uma vida modesta, ousou pensar nestas coisas. Ele enfrentou a escuridão não com raiva, não com lágrimas, mas com a luz ofuscante da compreensão. Ele nos convida a fazer o mesmo, a olhar para o universo não com medo, mas com admiração, a olhar para nós mesmos não com culpa, mas com curiosidade, e a olhar para as estruturas de poder, especialmente aquelas que se vestem com mantos sagrados, com o olhar crítico da razão. Esta é a herança de Spinoza, não um novo dogma para substituir o antigo, mas uma ferramenta, a chave para abrir sua própria prisão mental. A liberdade não está em acreditar ou desacreditar, está em compreender. Esta não é a história de uma heresia silenciosa, mas de um trovão filosófico. É a crônica de um homem que, com a força nua da razão, ousou desmantelar a arquitetura de poder que sustentava sua comunidade e, por extensão, grande parte da civilização ocidental. O ano era 1656. A cidade, Amsterdã, epicentro do capitalismo e da tolerância mercantil, um caldeirão de ouro e fé. Mas para Baruch Spinoza, jovem de 23 anos com olhos que pareciam ver através das aparências, a tolerância tinha limites e a fé, um verme no cerne. Não estava prestes a questionar um dogma menor, mas a dinamitar a fundação da religião organizada. No coração da comunidade sefardita, a Etz Haim, a árvore da vida, era mais que uma sinagoga. Era centro financeiro, político e espiritual. Paredes de mogno, assentos reservados e a gravidade solene dos rabinos mais respeitados criavam uma atmosfera de autoridade incontestável. Era um palco de poder. Aquele dia, Baruch segurou um manuscrito. Não eram só páginas, era uma bomba intelectual envolta em tinta. Suas mãos tremiam não de medo da morte. Ele já havia calculado esse risco, mas pelo peso da solidão que a verdade impõe. Ele entrou. O silêncio da antecipação pesava, quebrado só pelo sussurro da tradição. Diante do Mahamad, o conselho diretivo, Spinoza não implorou nem debateu.
Ele entregou a sentença: vocês não adoram a Deus. Adoram um ídolo feito por homens que querem controlar outros homens. O impacto dessas palavras foi mais que choque. Foi profanação no santuário do poder. Não negava Deus, mas afirmava sua verdadeira natureza com tamanha veemência que a versão humana, conveniente e controlável, desmoronava. A fúria foi imediata, visceral. Gritos, punhos golpeando mesas, raiva histérica de quem viu seu castelo de cartas ser ventilado. A comoção era total. A comunidade, que prezava sua ordem e discrição, estava em frangalhos pela clareza implacável de um único homem. Mas Spinoza permaneceu inabalável. Sua serenidade não era desafio, era a calma fria de quem domina uma lógica perfeita. O que percebeu foi a contradição fundamental que toda religião organizada usa como pedra angular: a figura de um Deus que não é coerente com a ideia de infinito e perfeição. O Deus dos rabinos e do clero era temperamental. Zangava-se, arrependia-se, escolhia favoritos, fazia pactos, exigia sacrifícios para aplacar seu humor. O Deus que não faz sentido. Spinoza não baseou sua acusação em revelação ou emoção, mas na geometria. Abordou a divindade como um axioma. Perguntou-se: se Deus é infinito, pode ser separado da criação? Não. Um ser verdadeiramente infinito não tem limites. É tudo. Não há Deus e o mundo, mas Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza. Se Deus é perfeito, pode ter desejos ou necessidades? Não. O desejo implica falta, imperfeição, busca por algo que não possui. Um Deus que exige adoração, obediência ou louvor não é perfeito. É uma vaidade humana projetada no cosmos. E o mais perigoso: se Deus é eterno, pode mudar de ideia? Pode arrepender-se? Não. Mudança pertence ao tempo e à imperfeição. Um Deus eterno e imutável não alterna entre ira e misericórdia. O Deus que as instituições apresentam é uma caricatura. Um rei humano e temperamental, com ego frágil, que precisa de rituais constantes. Spinoza encontrou o abismo. O Deus da coerência lógica é vasto, impessoal e sublime, que não se importa com preces humanas nem regras de dieta, nem quem dorme com quem. É a totalidade da existência, a lei física e moral de tudo o que é. Convenientemente, o Deus ídolo pregado pelo clero era o oposto. Um monarca celestial que se importa obsessivamente com detalhes da vida privada, cuja vontade só pode ser interpretada por seus representantes na terra. Spinoza viu que o Deus bíblico não é a divindade em si, mas uma projeção de poder político, ferramenta para justificar o controle. Continuo? Posso seguir para a parte em que ele entra em isolamento e começa a lapidar lentes. Aqui está a continuidade da adaptação, mantendo a clareza e impacto para vídeo. A genialidade da crítica de Spinoza estava em seu salto da metafísica para a sociologia. Ele não discutia apenas a natureza de Deus, desvendava o plano mestre da engenharia social, aperfeiçoado ao longo dos milênios. Pense como um arquiteto do controle. Como dominar milhões de almas sem um exército visível? A resposta é criar o agente de execução mais eficiente de todos, o medo da punição invisível. O processo, segundo Spinoza, é um ciclo autossustentável. Criação da dependência. Você cria um Deus invisível, volátil e inacessível. O Deus que se zanga. Você associa a ele uma lei moral impossível de cumprir: o pecado. Monopólio da comunicação. Só você, o líder, o sacerdote, possui o manual de instruções e a linha direta para o Ser Supremo. Torna-se intermediário insubstituível. Venda da solução. Impõe regras, rituais e obediência cega como única rota para a salvação ou para evitar a ira divina. A fé vira transação, cujo preço é obediência e cujo lucro é o poder dos líderes. É o modelo perfeito de negócios: criar o problema, culpa e medo da condenação, e vender a solução, absolvição, salvação, intercessão. As massas, sofrendo ou temendo a eternidade, buscam consolo espiritual e entregam sua liberdade e poder político aos clérigos. Spinoza observou a vida dos líderes religiosos e viu a prova de sua tese. O Deus que eles descreviam
temperamental, exigente, se comportava como o tipo de monarca que lhes permitia viver como reis. Eles exerciam poder e riqueza, protegidos por uma armadura de dogma. O medo da punição divina, a culpa e a dependência eram os pilares do sistema. Spinoza estava decidido a demolir tudo isso. Se Deus é a substância, a totalidade perfeita, o único caminho para a felicidade é o conhecimento. A liberação intelectual que nos faz amar a Deus, o amor intellectualis Dei, não por recompensa, mas pela pura alegria de compreender a ordem eterna e sublime do universo. A verdadeira fé para Spinoza é sinônimo de razão. A verdadeira liberdade é a libertação do medo e da superstição. Foi excomungado, amaldiçoado com a maldição mais severa do judaísmo. Seu nome apagado, seus livros proibidos. Mas o pergaminho já havia ido embora. Aquela não foi apenas a queda de um filósofo. Foi o nascimento do pensamento secular moderno. Spinoza entregou à humanidade o primeiro e mais poderoso mapa para escapar da arquitetura da manipulação. Ele ensinou que o maior perigo não está na ausência de Deus, mas na invenção de um ídolo que aprisiona a mente e pavimenta o caminho para a tirania. A pergunta que deixou, silenciosa e eterna, ainda ecoa. Estamos adorando a verdade ou apenas o reflexo do poder humano? O trovão do confronto se calou, mas seu silêncio não trouxe paz, apenas o vazio radical que acompanha toda grande verdade. Baruch Spinoza havia destruído o ídolo do poder. Agora precisava encontrar o Deus real. Após a fúria da sinagoga, não fugiu. Retirou-se. O barulho dos homens, gritos e ameaças vazias, foi só uma distração, ruído para impedir de ouvir o cosmos. Seu isolamento não foi punição, mas necessidade filosófica. Não podia mais buscar a divindade em pergaminhos mofados, interpretações rabínicas ou pactos tribais. Tinha que buscar o eterno no único lugar onde seria perfeitamente coerente e real, na realidade em si. Sua busca o levou para fora dos templos e livros, para a oficina e a janela. Spinoza lapidava lentes, um trabalho de precisão geométrica e clareza de visão, como sua mente. Enquanto polia vidro, polia sua filosofia, buscando a lente capaz de trazer o infinito para o foco da razão. A revelação veio numa manhã fria de inverno holandês. O ar estava parado. A poeira de cristal caía suave no mundo. Ele observava flocos de neve pousando na janela, no tecido escuro de sua capa. Ali, na efemeridade do cristal de água, toda a existência se revelou. Cada floco era uma obra única, escultura de beleza intransferível. Mas a beleza não era aleatória. Não havia capricho divino, favoritismo ou humor temperamental. Cada braço, ângulo, estrutura hexagonal seguia leis físicas e matemáticas absolutas. A água congelava com uma consistência implacável. Spinoza percebeu: esse era o verdadeiro Deus. Não o juiz que se zanga, nem o rei que exige tributos. O Deus real era a lógica da realidade, a força geométrica que faz o universo existir, não por vontade, mas por necessidade eterna. A divindade não está acima da natureza, agindo como marionetista, mas é a substância da natureza. Deus, sive natura. Este Deus não tem ego, não se irrita, não alegra com louvores. Não precisa de adoração, sacrifícios ou intermediários clericais. Ele simplesmente é. Perfeição absoluta e imutável. A existência não é teatro de milagres e arbitrariedades, mas demonstração eterna de leis perfeitas e universais. A implicação é sísmica. Se Deus é a ordem lógica do universo, a única forma de conhecê-lo e unir-se a ele não é pela fé cega, mas pela razão. Qualquer pessoa, de qualquer credo, que olhe com olhos abertos e mente lógica, pode acessar a divindade diretamente. Salvação não é prêmio concedido por sacerdote, mas liberação intelectual alcançada pela compreensão. É o amor intellectualis Dei, o amor intelectual a Deus, nascido da alegria pura de entender a ordem eterna. Spinoza substituiu o Deus ídolo, monarca caprichoso, pelo universo coerente, sublime e acessível. Trocou o medo da condenação pelo êxtase do conhecimento.
A maldição da liberdade. A comunidade que Spinoza confrontara não podia tolerar tal ousadia. O ídolo que denunciava era a fundação da autoridade deles. Um homem que afirmava: a salvação vem da razão, não da obediência, era a ameaça existencial. Pouco depois, a resposta definitiva. O Schering, a excomunhão mais devastadora e severa já emitida em Amsterdã. Não era só um desligamento espiritual, era a aniquilação social absoluta. Rabinos pronunciaram a maldição com solenidade terrível, invocando a ira dos anjos e forças do universo contra Spinoza. O decreto proibia qualquer interação. Ninguém podia falar com ele, escrever cartas, estar sob o mesmo teto, fazer favores ou ler seus textos. A instrução mais cruel: manter distância de 4 cúbitos, cerca de 1,8 metro, a distância que a lei religiosa determinava para cadáver em decomposição. Com 23 anos, foi declarado socialmente morto. Perdeu família, que temia a maldição, amigos, que temiam o ostracismo, e sustento, pois ninguém podia fazer negócios com ele. Isolado, um fantasma vivo na mais livre cidade da Europa. Mas nesse ápice da rejeição humana, ocorreu o triunfo da vontade de Spinoza. Não se curvou, nem implorou ou recuou. Sorriu. Não um sorriso de escárnio, mas de calma profunda e assustadora liberdade. Para ele, a excomunhão era o atestado final de que sua lógica estava correta. A comunidade, com ato desesperado de controle e medo, provara que serviam a um deus ídolo que exigia obediência cega, não verdade. A maldição não o prendeu, o libertou. As cadeias que o prendiam, medo da reprovação social, necessidade religiosa de aprovação, obrigação de viver em hipocrisia, eram mais opressivas que qualquer decreto. Ao banir Spinoza, mundo de poder e dogma, deu-lhe o que precisava para consumar sua filosofia: a solidão perfeita e liberdade intelectual absoluta. Para Baruch Spinoza, a excomunhão não foi fim, mas consagração. Trocou uma pequena, corruptível e limitada comunidade pelo infinito e limitado de Deus, a natureza. A maldição de 4 cúbitos era a fronteira final que, uma vez cruzada, revelava um universo inteiro para a razão explorar, livre para provar que a busca pela verdade, compreendendo a lógica perfeita do floco de neve, é a única religião digna do nome. E isso ele fez, isolado, lapidando lentes, escrevendo o livro que explodiria o pensamento ocidental séculos depois. O silêncio da maldição. O Schering tentava selar o destino de Spinoza, mas o silêncio que impôs deu som final à sua obra. Exilado 4 cúbitos da humanidade, encontrou-se num deserto fértil, onde o único ruído era o diálogo da razão com o infinito. A maldição despojou-o de tudo que era socialmente superficial, deixando a única posse que importava: sua capacidade de pensar, pura e inegociável. Passou os 20 anos seguintes em reclusão quase monástica, aldeias modestas holandesas como Rinsburg e Haia. O choque era o contraste entre vida exterior e mundo interior. Para se sustentar, dedicou-se à lapidação de lentes óticas. Era trabalho artesanal que exigia paciência e precisão implacáveis, espelhando a disciplina geométrica de sua mente. Suas mãos calejadas, marcadas pela abrasão física, pagavam um preço invisível. A poeira fina do vidro e do quartzo que polia infiltrava-se em seus pulmões, minando sua saúde lentamente. Enquanto buscava a máxima clareza para o olhar alheio, sua vida se turvava. Mas nas noites, longe do pó e do trabalho mundano, Spinoza criava sua verdadeira obra. Escrevia a Ética, livro menos de filosofia e mais catedral de lógica para abrigar o verdadeiro Deus. Livro tão perigoso e subversivo que amigos, temendo censura, o fizeram publicar só após sua morte. A Revolução Silenciosa. A Ética não era tratado para ler, era sistema a ser desmontado. Spinoza confirmou as teorias da juventude e as demonstrou more geométrico. A maneira da geometria, via axiomas, definições, proposições e corolários. Provou, com frio rigor matemático, que o Deus ídolo é invenção.
estabeleceu divindade como substância eterna, infinita e impessoal. Deus que se zanga, exige sacrifícios, pune com o inferno, é ficção humana, projeção do medo e da política. O livre-arbítrio é ilusão. Tudo no universo é interconectado e necessário. Nossas ações, pensamentos e desejos são partes de cadeia causal infinita, essência de Deus, natureza. Pensar ser exceção, uma causa sem causa, é erro de perspectiva, refúgio da ignorância. Liberdade é compreender por que se faz o que se faz. Bem e mal são categorias humanas, não cósmicas. Universo moralmente neutro. Bem é o que preserva a essência e aumenta poder de agir. Mal o oposto. Não há pecado divino, há erro de conhecimento. A ética foi bomba filosófica de detonação lenta. Enquanto vivo, obra circulava em segredo, texto proibido em reuniões noturnas. Filósofos, cientistas e revolucionários copiavam-na como herdeiros de tesouro proibido. O vírus da liberdade intelectual, razão como mestra, não submissão, espalhou-se sussurrado por toda a Europa. As sementes que plantou floresceram em revoluções públicas. Ideias sobre liberdade, racionalismo cívico e separação de autoridade religiosa e política foram seiva do iluminismo radical. Pensadores como Diderot, Rousseau e Lessing beberam de sua fonte. Constituições da Revolução Francesa e democracias fundadas no Zinunil, rejeitando igreja estabelecida, foram profundamente influenciadas pelo raciocínio contra a tirania clerical. Legado oculto. O clero tentou enterrá-lo com maldição, mas suas ideias ressurgiram nos mais brilhantes da modernidade. Quando ciência e psicologia colidem com o dogma, o Deus de Spinoza é fonte. Albert Einstein, questionado, rejeitou o Deus pessoal da religião, o Deus ídolo de Amsterdã, mas abraçou o Deus de Spinoza. Para Einstein, estudar física era ato de adorar o Deus espinosista, ser que se revela na harmonia e ordem do cosmos. O psicólogo Carl Jung, ao mapear a mente, descobriu inconsciente coletivo e arquétipos universais. Teorizou mente divina universal, ou oceano psíquico unificado, ideia de mente individual como parte finita, que se relaciona com totalidade infinita. Deus é profundamente espinosista. Na física quântica e cosmologia, busca por teoria de tudo ressoa com busca espinosista da substância. Físicos como David Bohm falaram de ordem implícita, unificada, subjacente a todas partículas e múltiplas realidades. Visão da interconexão e unidade da substância quase indistinguível da metafísica de Spinoza. A ciência moderna busca o universo regido por leis lógicas, universais, interconectadas. Descobre e confirma o Deus do floco de neve que Spinoza encontrou. Ele mostrou que razão é o único caminho para Deus, construindo mapa para a jornada milenar de libertação. Revolução silenciosa que transforma mundo. 4 cúbitos de liberdade intelectual por vez. Fim da Odisseia, início da escolha. A Odisseia de Baruch Spinoza acaba onde o nosso caminho começa. O trovão silenciou, o pó assentou, maldição de 4 cúbitos desvaneceu-se. Legado não é estátua ou templo novo, mas herança de coerência e responsabilidade nas mãos do leitor. Pergunta final não é histórica nem metafísica. Não é no que ele acreditava, nem se ética é matemática precisa. Questão é pessoal, urgente e definitiva. O que fará dessa verdade? A jornada foi sacrifício, conforto social, segurança familiar, saúde, excomunhão, isolamento frio, trabalho danoso como polidor. Nada em vão. Tudo para abrir uma porta para nós, séculos depois. Porta da escolha radical. Você está na encruzilhada. De um lado, caminho do costume e conveniência, estrada para a prisão mental. Viver sob Deus ídolo, ser temível, caprichoso e condicional criado para controlar homens. Vida de quem espera salvador externo, busca a aprovação de autoridade intermediária do infinito. Vida de quem teme julgamento cósmico, que, segundo lógica, nem pode sentir raiva. Do outro lado, liberdade assustadora e sublime de Spinoza. Liberdade de ser seu próprio profeta, sacerdote e salvador.
Aceitar verdade espinosista é ato de soberania. Significa entender divindade não como ser caprichoso, mas lógica criativa da existência. Deus, sive natura. Não precisa bênção para ser sagrado. Existência, capacidade de pensar e amar, são prova de participação na divindade. Vida não é teste para a eternidade, mas expressão da força criativa do universo. Maior impacto emocional da filosofia está em transformar medo em amor. Em vez de temer Deus que pune, é convidado a amar a realidade criadora. Substitui tremor de servo pelo êxtase do amante. Amor intelectual a Deus, amor intellectualis Dei, não espera recompensa. Conhece que faz parte de algo vasto, eterno e perfeito. Compreendendo lógica do universo, por trás do floco de neve e estrela, não está em conflito. Torna-se uno com ele. Paz não vem por oração, mas compreensão. Em vez de buscar aprovação externa, encontra poder interior. Se felicidade é aumentar poder de agir e pensar, conatos, e infelicidade é submissão a paixões e medos, libertação é trabalho interno e autonomia é ápice da espiritualidade. Não precisa mediador para dizer certo ou errado, pois razão aplicada à natureza revela caminho para a vida coerente e plena. Spinoza não morreu para novo dogma, mas para nova possibilidade. Verdadeiramente ser livre. Liberdade não é caos de fazer o que quiser. Para ele, liberdade é entender quem é. Libertação do medo de punição, culpa do pecado e dependência de líderes que lucram com ignorância. Viver em harmonia com leis da realidade, aceitando natureza nem boa nem má, só necessária. Verdade de unidade não se crê cegamente, mas experimenta com clareza da razão. Desafio final de Spinoza é desafio à ação interior. Ouse pensar por si mesmo. Mais alta forma de adoração é pensamento rigoroso. Recusa em aceitar verdade de segunda mão. Ouse questionar. Questionar a autoridade é ato primordial da filosofia e primeiro passo para a soberania. E o mais importante, ouse reconhecer divindade em você, não como bênção pessoal, mas como modo pensante da substância eterna. História de Spinoza é história de homem que teve coragem de ser livre. Deixou a certeza que maior milagre não é Deus que intervém mágico, mas ser humano que, com razão, coragem e amor intelectual, torna-se manifestação consciente da divindade. Maldição de 4 cúbitos foi preço pago para dar distância para nos ver cosmos com clareza. Escolha não é entre fé e razão, é entre dependência medrosa e autonomia sublime. Escolha é sua. Qual Deus servirá? Ídolo do medo ou lógica da liberdade? Spinoza não viveu para ver o impacto completo de suas ideias. Sua saúde, fragilizada pela poeira das lentes e o isolamento, o consumiu lentamente. Mas sua obra ultrapassou séculos, atravessou revoluções e mudanças profundas, influenciando o pensamento moderno, a ciência e a espiritualidade racional. Ele legou um mapa para a liberdade intelectual, a chave para um novo relacionamento com o divino e consigo mesmo. O jovem polidor de lentes que questionou a fé dogmática, que enfrentou seu tempo com coragem e razão, deixou um convite que ecoa até hoje. Um convite para quebrar as prisões do medo e da dependência, para deixar de receber verdades de segunda mão e buscar o conhecimento por si mesmo, para olhar o cosmos e a si mesmo com os olhos da razão e do amor intelectual, para entender que o divino não está em figuras distantes, nem em dogmas inflexíveis, mas na ordem imutável do universo e na força criativa da própria existência. O que resta de seu legado não é só filosofia, mas um chamado à ação interior, a coragem de pensar livremente, a ousadia de questionar, a responsabilidade de ser o próprio agente da sua vida. A verdadeira revolução de Spinoza não foi um rompimento com o passado por mera rejeição, mas a construção de uma nova base, a razão e a liberdade, sobre as ruínas do medo e da superstição. Sua vida e obra demonstram que a liberdade não é dada por instituições ou deuses, mas conquistada pela compreensão profunda da realidade.
Spinoza nos mostra que a busca da verdade é a maior manifestação da espiritualidade genuína, e que, ao aceitar essa verdade, cada um de nós pode tornar-se sagrado, não por bênçãos externas, mas pela luz da razão que brilha em nosso interior. Esta é a herança viva do filósofo que ousou enfrentar o ídolo, e com isso, abriu caminho para todas as liberdades modernas. O convite permanece. A escolha está nas suas mãos. Qual Deus você servirá? O ídolo do medo e da obediência cega? Ou a lógica gloriosa e libertadora da liberdade racional? Não é uma questão de fé cega, mas de decisão consciente. A filosofia de Spinoza não busca convertê-lo a uma crença, mas desafiá-lo a pensar por si mesmo, com coragem, rigor e amor à verdade. Ao abraçar esse convite, estará iniciando a mais profunda revolução que qualquer ser humano pode experimentar, a revolução da mente e do espírito. O silêncio do trovão deixou uma pergunta eterna. Você está pronto para viver essa liberdade?